Então nós vamos nos acalmando, deixando de lado tudo aquilo que nos aconteceu durante o dia, buscando relaxar, deixando sair de nós tudo aquilo que pesa sobre os nossos ombros. Vamos fazendo uma respiração profunda. E a cada respiração, nós vamos nos soltando cada vez mais, nos tranquilizando cada vez mais. Vamos fazendo a respiração profunda, cada um a seu tempo. Cada vez que soltamos o ar, ficamos mais relaxados. E nos sentindo mais tranquilos. Nós vamos nos harmonizando com o ambiente do acolhimento de amor. Vamos sentindo a presença de nosso Espírito protetor, este irmão que nos acompanha durante toda a nossa vida. Nós vamos recebendo a visita daqueles espíritos responsáveis por fazerem uma limpeza em cada um de nós. Fazer uma limpeza no nosso ambiente, tornando-o mais harmonioso, mais tranquilo. Esses irmãos criam uma proteção em torno do nosso lar, impedindo que espíritos menos esclarecidos na luz possam vir a perturbar o encontro desta noite. E sentindo que as nossas energias estão mais harmonizadas, sentindo a sutileza do ambiente que nos cerca, nós vamos elevando o nosso pensamento e buscando a conexão com todos aqueles espíritos que estarão trabalhando conosco nesta noite, trazendo compreensão, trazendo entendimento, abrindo os nossos corações para que possamos nos sentir à vontade de expressar nossos sentimentos, de contar nossas experiências, de dividirmos tudo o que aprendemos. Nós vamos elevando ainda mais o nosso pensamento e vamos nos conectando com Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, que nos recebe de braços abertos, nos dá aquele abraço carinhoso, derrama sobre nós todo o seu amor, que vai enchendo o nosso coração. Maria, feliz de nos ver em busca de Deus, nos encaminha até o nosso Mestre Jesus. E chegando ao Mestre, nós vamos agradecendo por tudo aquilo que Ele nos deixou, seus ensinamentos, seus exemplos, que nos servem de guia
para os desafios que enfrentamos na nossa vida. Jesus nos acolhe em seu peito e nos convida para o nosso encontro com o Pai. E à frente de Deus, nós vamos nos colocando muito humildemente, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos, agradecidos pelas oportunidades que temos na nossa vida. Pedimos ao Pai que ilumine nossos pensamentos, ilumine nossos caminhos, para que possamos chegar até Ele e para fortalecer a nossa ligação com o Pai e com todos os espíritos que aqui estão nesta noite. Nós vamos dizendo a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre. Que assim seja. E assim, envolvidos com essas energias sutis, sentindo o nosso espírito liberto, de coração aberto, nós vamos envolvendo a sala do acolhimento de amor com muita energia positiva, envolvendo a sala de radiações para que os tratamentos possam sair, levando a cada um dos assistidos aquilo que necessitam para seu fortalecimento e equilíbrio. E vamos dando graças a Deus. Bom trabalho para vocês. Obrigada, bom acolhimento a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver. Daniela, seja bem-vinda, Daniela. Aqui a gente tem um tema para seguir, mas todos estão convidados a participar com seus pontos de vista, com as suas experiências, tá bom? Então vamos lá. A Daniela veio através de alguém? Não sei. Boa noite. Mas se sinta à vontade de participar se você quiser, tá bom? Bom. Ah, tá. Ela colocou a cachorrinha dela. Ah, tá bom. Legal. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Hoje o tema de hoje fala de uma coisa que é muito comum no ser humano, né? E especialmente para aquele que busca autotransformação, é um dos maiores desafios. Então o tema de hoje é: olhe seus defeitos com amor. Começou bem, né? Meu querido amigo, como existe uma parte em você que é imperfeita ou danificada, ela pode motivá-lo a trabalhar duro para superá-la. E mais cedo ou mais tarde, isso pode lhe trazer sucesso na vida. Também pode ajudá-lo a se identificar com os outros e se tornar mais compassivo. Não se desespere com o que há de imperfeito em você. Em vez disso, olhe para os seus defeitos com amor. Quem falou isso foi o monge Aemin Sunim. A imperfeição pode se tornar uma angústia no caminho daquele que busca o desenvolvimento espiritual. Podemos ficar obcecados pela iluminação, tão apressados por ela,
que acabamos nos tornando inimigos da nossa sombra. No fundo, inimigos de nós mesmos, o que representa um sério entrave ao encontro com a nossa essência divina. Afinal de contas, como escreveu o apóstolo Pedro, é o amor que cobre uma multidão de pecados. Nesse sentido, é que podemos compreender o conselho do Monte Aimim. Olhe para os seus defeitos com amor. Se Jesus recomendou o amor aos nossos inimigos, por que razão não deveríamos amar aquela nossa parte danificada, incompleta, frágil e inacabada? A crueldade para conosco jamais poderá render bons frutos. Palavras de autodesprezo, de ódio para si mesmo, jamais poderão tirar alguém do fundo do poço. Olhar para os nossos defeitos com amor não significa ser condescendente com eles. Não é dizer para si, legal, está tudo bem, você foi ótimo a fazer aquela besteira. Olhar com amor para as nossas imperfeições é reconhecê-las, aceitá-las e compreendê-las, em que aspecto fomos insuficientes, a ponto de prejudicar a nós mesmos e ao próximo. Olhar amorosamente para as nossas imperfeições pode ser comparado ao olhar que um pai tem por seu filho, ainda criança. Quando se defronta com o aspecto imaturo do filho, o pai não deixa de amá-lo, e por isso mesmo procura orientá-lo e ajudá-lo pacientemente, até que o filho um dia amadureça e se comporte de forma autônoma e responsável. É assim que Deus faz conosco. Seu amor nunca se ausenta, mesmo nos momentos em que as nossas imperfeições nos desfiguram a imagem de seres criados pelo amor e para amar. Por que razão, então, deveríamos ter outra atitude para conosco? O amor sempre será o estímulo e o encorajamento para que as nossas imperfeições se tornem virtudes, que pouco a pouco desabrocharão através da eternidade. Vocês concordam comigo agora? E essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem? Sim. Mas eu já estou começando a fazer as pazes com as minhas sombras. Eu concordo também. Não é fácil, não. A gente Mais vai fácil tentar... perdoar o outro. Desculpa. É mais fácil, ou pelo menos a gente acha que está perdoando, né? Mas é mais fácil realmente, né? A gente vai ver ao longo do nossa conversa por que a gente é assim e o que a gente precisa fazer, né, para poder mudar essa forma de ser que no final das contas acabam trazendo tristeza para a nossa vida, né? Então vamos lá. Primeira parte lá, a do monge. Meu querido amigo, como existe uma parte em você que é imperfeita ou danificada, ela pode motivá-lo a trabalhar duro para superá-la, e mais cedo ou mais tarde isso pode lhe trazer sucesso na vida. Também pode ajudá-lo a se identificar com os outros e se tornar mais compassivo. Não se desespere com o que há de imperfeito em você. Em vez disso, olhe para seus defeitos com amor. O que essa afirmação tem diferente daquilo que a gente pratica com os nossos erros? A gente pratica com os nossos erros? Tudo. A gente se culpa. A gente se culpa, a gente se autoflagela. Tudo. A gente não se perdoa quando erra, né? A gente, no caso, né? Mas por que será que a gente faz isso? Por conta do nosso ego. Nosso ego, é isso mesmo. Mas, assim, alguma coisa aconteceu na nossa vida que nos educou a ser dessa maneira. O que será isso? A gente, desde pequeno, esse é meu ponto de vista, tá? Desde pequeno, a gente é treinado, né,
a competir, ser melhor que os outros, né? Por quê? Porque sendo melhor que os outros, você vai ter melhores oportunidades, vai vencer na vida, não é isso? É isso que a gente aprende? Sim. E aí a gente continua fazendo isso quando fica adulto. É claro, né? A gente aprendeu isso, né? E quando a gente enxerga os erros que a gente comete, isso demonstra que a gente não é tão bom quanto a gente imaginava que era, né? Sim. E aí a gente já está perdendo nessa competição. Não é verdade? É verdade. Mas verdade. isso era um pensamento antigo. Eu não É isso penso mesmo. mais assim. Porque Pensamento perfeição é só de positivo. Deus. Perfeição é de Deus. Eu sou um ser humano imperfeito, eu estou nesse planeta e é isso. Agora eu aceito as minhas sombras. Se você é que nem eu, às vezes você não aceita na hora que descobre ela. Mas logo depois você pensa um pouquinho e fala assim, não, eu sou assim mesmo. Não é verdade? Estou começando a trabalhar todas elas. Estou ficando de bem com elas. Sabe o que acontece? E nesse momento que a gente erra, e que a gente percebe que erra, o que a gente costuma fazer no dia a dia? Além de se culpar, uma série de coisas, o que a gente faz? Eu falei com Deus hoje. Hoje eu falei uma coisa que eu não deveria falar para uma pessoa. Fiz um comentário, eu falei, poxa, depois que eu fiz, eu falei assim, para mim mesma, por que eu fiz isso? Eu não devia ter falado. Eu cheguei na minha casa e falei, Deus, hoje eu dei uma mancada, não devia ter falado. Já foi, porque eu fui. Já foi. Falei. Não era especificamente em relação a ela, um comentário em relação a uma outra pessoa que não tinha nada a ver. Não era tão maldoso, mas fiz um comentário. Mas eu falei, mas já foi, já fiz. Não precisava, mas fiz. Uma das coisas que não volta é a palavra dita, né? Aí eu já me arrependi, mas falei, Senhor, já foi, já falei, dei uma mancada, errei. Fazer o quê, Então, né? mas Vou procurar. quando a gente percebe que a gente tem alguma falha, o que a gente costuma fazer? A gente usa máscara. A gente coloca aquela máscara de bonzinho, máscara de perfeitinho. O que foi? Ah, a Sônia está aqui. A Sônia. Desculpa, Sônia. Gabriel, você pode abrir a Sônia? Eu não estou como host. Legal. Pronto, Sônia, já está aberto aí. Obrigada. Faz a sua pergunta de novo, por favor. Eu perguntei, quando a gente percebe falhas, erros que a gente comete, né, ou uma forma de a gente ser, o que a gente costuma fazer? Eu respondi, né, a gente costuma usar máscara. Então, quando você está inserido em alguma comunidade, você usa a máscara que aquela comunidade quer enxergar você. Então, tudo aquilo que você esconde atrás daquela máscara. Né? Então, por exemplo, né, vou falar de uma pessoa que está dentro do movimento espírita. Então, ele se veste a máscara de anjo, né? Embora não seja, ele está sempre sorrindo, sempre calmo, né? Dentro da comunidade. Saiu da comunidade, vira no giraia, né? Pode falar. Fala. Então, como a gente é ensinado a ser o melhor, né? Não cometer erro para vencer na vida, a gente passa a assumir a posição de que não pode errar. O erro é uma coisa que não deve acontecer. E a gente usa essas máscaras para se tornar mais aceitáveis perante a sociedade. Então, a gente acaba aceitando um monte de coisa que a gente não gosta, mas a gente acaba aceitando porque a sociedade precisa enxergar a gente de um modo perfeito, né? Que a gente aceita as coisas.
mas por dentro a gente está se remoendo. Não é verdade? Não é assim que acontece? É assim que acontece, mas eu acho que quando você ficar um pouco mais velho, você vai perceber que você não precisa mais dessas máscaras. Você se torna autêntico com a sua realidade, com a realidade dos outros. Eu percebi isso com a idade mais avançada. Você passa a não dar importância e não querer usar máscara. Você começa a ficar autêntico e, às vezes, até um pouco mais reservado, não querer mais participação social, não querer dar palpite nas coisas que antes você dava. Mas isso você adquire, como você falou, com o estudo, com as palestras, com a religião, mas essa máscara você não vai usar tão intensamente quando você envelhece. Não vamos falar envelhecer, vamos ser quando a gente amadurece, né? Porque aí Mas às vezes pesa menos nas costas. Você tem razão, que tem velho que não amadurece. É verdade, é verdade. Existe uma coisa também que às vezes acontece, né? A pessoa pode começar a ficar mais reservada, né? E não entrar tanto em conflitos, mas ela pode perder completamente a máscara, mas também perde a amorosidade, porque aí é só o que ela quer que vale. E aí ela começa a não se afastar das pessoas, mas as pessoas se afastam dela, porque fica impossível de conviver com uma pessoa que sempre está colocando lá o seu ponto de vista, não é verdade? Então a gente precisa tomar cuidado quando vem esse amadurecimento, mas ele tem que vir com sabedoria, né? Porque senão a gente acaba afastando as pessoas da gente, né? Muito bem colocado. É verdade. Vamos lá. A imperfeição pode se tornar uma angústia no caminho daquele que busca o desenvolvimento espiritual. Isso é verdade, né? Podemos ficar tão obcecados pela iluminação, tão apressados por ela, que acabamos nos tornando inimigos da nossa sombra. No fundo, inimigos de nós mesmos, o que representa um sério entrave ao encontro com a nossa essência divina. Bom, vamos entender essa parte que ela é muito importante, tá? Porque a gente vai começar a entender o porquê que a gente às vezes fica tão triste sem motivo, né? A gente se sente às vezes angustiado e não entende porquê, né? Para a gente começar, para a gente entender esse parágrafo aqui, eu queria saber de vocês aí, o que é a nossa sombra? A gente fala tanto de sombra, né? O que é a nossa sombra? Vocês sabem dizer? Eu vou deixar os outros universitários responder. Vamos fazer de pergunta diferente, tá? Não é o que é. O que vocês acham que é? Oi? São os nossos defeitos, as nossas imperfeições que a gente não quer, não aceita, sei lá. Não fica encobrindo para não mostrar como uma máscara. Assim. Alguém tem alguma outra ideia? Eu penso como a Silviane. Bom, eu, para não falar besteira para vocês, eu fui procurar o que é a sombra, segundo a psicologia, tá? Então, segundo a psicologia, o termo sombra se refere ao lado inconsciente da personalidade, que é o oposto do ego consciente. É a parte da psique que abriga aspectos que são negligenciados, reprimidos ou nunca reconhecidos. Você vê que ele não fala se é bom ou ruim, né? Mas o que nós estamos percebendo aqui, que a sombra é o nosso inconsciente. Que, na verdade, então, não são os nossos defeitos? Não são. Os nossos defeitos estão lá,
né? Vamos pensar da seguinte forma, não vamos falar em termos de defeitos, porque senão parece que a gente andou por caminho errado, tá? Eu penso de uma forma um pouco diferente. No passado, boa parte daquilo que a gente considera defeito, no passado era considerado uma virtude. Tá? No passado, que eu quero dizer, bem passado mesmo, lá na época desde a época das cavernas, quando a gente foi evoluindo, quando a gente passou por essa época como espírito, a gente precisava desenvolver uma série de habilidades para poder sobreviver no mundo. Então, quando alguma coisa atacava a gente atacava essa coisa. Senão a gente morria. Não é verdade? Sim. Quando a gente começou a viver em sociedade, logo começou a viver em grupos, né? O que tinha o maior poder é aquele que tinha as maiores vantagens e aquele que comandava o grupo. Não é verdade? E aí o mundo foi evoluindo, a sociedade foi evoluindo, até chegar a um ponto que eu não precisava mais atacar ninguém para poder sobreviver. Hoje em dia a gente continua atacando as pessoas, mas já não tem mais o mesmo objetivo. Mas aquele instinto de se defender, ele continua dentro da gente. Então vejam, não é erro, não é defeito, é algo que a gente desenvolveu para sobreviver lá nas nossas encarnações primeiras, que era muito importante para nós podermos sobreviver, e que hoje em dia, embora não seja mais importante, ainda afeta a nossa forma de viver. Ainda está no nosso inconsciente. A gente ainda age pelo nosso inconsciente. Por instinto. Por instinto de defesa. Seria instinto de defesa? Instinto de defesa? Sim. Só que antigamente era o instinto de defesa para a gente viver. Sim. Para a gente sobreviver. Hoje não tem mais necessidade. Se alguém fala assim para você, seu cabelo está feio, por que você vai atacar a pessoa? Porque feio é no ponto de vista dela, né? Não faz mais sentido. Então não faz mais sentido, mas a gente ainda se defende. Por quê? Porque a hora que alguém ataca a gente, ele está diminuindo a gente, e aí vem aquela história de você ter o poder, né? Todo mundo que quer ter o poder não pode ser diminuído. Aí você vai e ataca. Aí bate no ego. O ego fala mais alto. Aí o ego fala. Quem fala é o ego nesse momento. Entendeu? Por alimentação do inconsciente da sombra. Tudo bem? Interessante. Muito. É importante a gente entender esses conceitos, porque a gente vai começar a sentir menos, como diz aqui, menos ódio pela nossa sombra, porque foi ela que nos fez chegar até aqui. Entendeu? Sim. Nós somos um conjunto de defeitos e virtudes. Esses defeitos e virtudes nos fizeram ser o que nós somos hoje. E hoje nós buscamos, com todos os estudos que a gente faz, que a gente vem fazendo, nós buscamos transformar essa sombra e não matá-la. Porque imagina, como que a gente sobreviveria hoje se a gente eliminasse a sombra? Você não teria mais motivação para trabalhar, para ser melhor. Você perderia tudo isso. Por quê? Porque é isso que te impulsiona para frente. O querer ser o melhor é o que te impulsiona para frente. Nós não chegamos ainda num nível de evolução que faz com que a gente queira estudar e crescer para nós. Nós ainda fazemos isso para fora. Ela faz parte de um todo nosso, né? Ela faz parte de um todo. Realmente, se a gente tirar, é complicado. E num planeta de expiação e prova, tá tudo certo. É isso aí. Não tem nada errado. O difícil é quando a gente está desequilibrado. Quando a gente tem somente ela e não vê as virtudes. A gente precisa ter um equilíbrio.
esse é o nosso ponto, é buscar um equilíbrio. Isso. Agora, quando só a sombra fala, quando só o ego está ali, é isso que traz toda a desarmonia e o desequilíbrio de convivência. E o principal agora é a gente aprender a conviver com ela, aceitar, né? E transformar. E transformá-la, né? É. O principal a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas uma coisa interessante, né? A gente pode eliminar toda essa sombra de uma vez? Não. Por quê? Porque a gente ainda precisa de parte dela para continuar vivendo nesse mundo de expiação e provas. Então, por exemplo, hoje na sociedade a gente vê uma série de coisas acontecendo que para nós já não pega mais, não é verdade? E aí para hoje já não pega mais. E aí a gente não faz mais isso, mas a gente precisa se defender disso. Então, a gente ainda precisa dessa defesa que está no nosso inconsciente. Não é verdade? Sim. Então, é um jogo de equilíbrio, que nem disse a Valéria. Você precisa se livrar das coisas ruins, mas não pode se livrar totalmente porque você ainda precisa delas, né? Então, é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar com muito carinho, porque senão a gente vai ficar, primeiro, olhando que as coisas ruins, que as nossas imperfeições ainda nos assombram, certo? E aquilo que a gente consegue ganhar de virtude, muitas vezes, se a gente coloca ela inteirinha ao nosso favor, a gente pode ter uma dificuldade de viver na sociedade. A Daniela, ela colocou assim, eu acredito que a questão da sombra, né, é integrar as nossas sombras, né? Acredito que a questão é integrar as nossas sombras, não eliminá-las, transformar as sombras em luz. É isso mesmo. Ou tirar a sombra da sombra, né? Para que a gente possa entender no que a gente precisa melhorar, no que a gente pode melhorar nesse momento. O que é que está nos causando tanto, está nos machucando tanto e que a gente não precisa mais. Né? O que é difícil, que eu vejo, que as pessoas falam muito, nós conhecemos as nossas sombras? Nós conhecemos as nossas sombras? Acho que não. Eu acho que algumas, não todas. Eu penso que com os nossos estudos mais recentes que a gente vem tendo com esses livros, eu nunca tinha parado para me olhar em frente do espelho e ficar conversando comigo e me analisando. Nunca fiz isso na minha vida. Ainda, para falar a verdade, eu ainda não faço. Mas eu, dirigindo comigo, ainda consigo, algumas vezes, ficar pensando em algumas coisas. Mas como a Leda conversar comigo mesma no espelho, ainda não tem esse hábito. Mas eu quero dizer assim que eu já consigo, com os nossos estudos, reconhecer as minhas. Já consigo. A gente não conhece todas as nossas sombras. Porque muitas delas estão escondidas lá dentro, bem longe da superfície, né? Então a gente não conhece. No final do iceberg. Lá no fundo. Mas o processo de descobrir essas sombras chama-se autoconhecimento. A Leda quer falar. Oi, Leda, pode falar. Eu quero falar uma coisinha. Eu, há pouco tempo, eu até comentei com vocês, eu percebi, né? Descobri não, percebi uma sombra minha que eu nunca achava que não era, que nunca tinha tido aquele problema. E isso, no primeiro momento, me deixou muito chateada comigo mesmo. Eu não sei que palavra usar. Assim. E eu precisei pensar muito, me entender, me desculpar, porque no primeiro momento me deu um baque, né? De uma coisa que eu achava que nunca tinha feito.
não é? Que não tinha passado por isso. E aí veio, eu estou trabalhando isso, então veio a mente, né? E eu fiquei muito assim, muito chateada comigo, mas trabalhei em cima disso, já passou, já, já foi. Eu acho Mas isso, também, Sérgio. Oi, pode Oi. falar, Ana. Diante do que vocês falaram, né, que a gente não conhece todas as sombras, eu não sei se eu estou errada, mas eu acho que também a gente vai conhecendo elas à medida que as coisas vão acontecendo, né? As que estão escondidas e tudo, a gente acaba não sabendo que tinha, até mesmo porque talvez não tenha acontecido alguma coisa para descobri-las, né? Ou não. É isso mesmo. E também a gente vai descobrindo ela conforme a gente vai amadurecendo. A psicologia Também. diz que a gente consegue enxergar a sombra a partir do momento que a gente já consegue trabalhar com ela. Certo. Se a gente consegue trabalhar com ela, a gente já tem um pouco de maturidade, a gente já consegue enxergá-la. Agora, se a gente se nega a enxergar, é porque a gente não quer assumir, não quer dar esse passo. Então, é aonde a gente pode ir para um lado ou para o outro. E aí o ego se incumbe de esconder isso da gente mesmo. Mas quando ela vem à tona, né, quando a gente enxerga alguma coisa, é para que a gente repense, é para que a gente cresça, é para que a gente evolua, é para que a gente se transforme. E não para que a gente traga como algo negativo. É a transformação. Isso, né? Porque você acaba tendo um outro olhar da sombra, né? Porque até então a gente vê como uma coisa ruim e se sente culpada. E, no entanto, de repente é uma coisa de crescimento, né? De amadurecimento. É isso aí. Pode falar, Solange. Assim, eu quero dizer, pegando o que a Ana estava falando, que no dia a dia a gente não consegue, se não tiver esse auxílio psicológico, ou se não tiver essa vivência que a gente está fazendo com esses livros espíritas, que eles colocam exemplificando a arrogância, o orgulho, o ego, que eles vêm mostrando, exemplificando, que a gente acaba se colocando na situação, eu acho que sozinho a gente não enxerga. Você não vai dizer que você é arrogante, você não vai dizer que você é orgulhosa, você não vai dizer que você é egoísta. Sozinho você não vê esses defeitos em você. É difícil enxergar, né? É difícil. Acho que até a pessoa pode enxergar, porque senão quem não participa de estudos que nem o nosso não conseguiria evoluir. Então, as pessoas conseguem mudar, mas só que o sofrimento é maior. Elas vão mudar pelo sofrimento e não pelo entendimento, como a gente tem feito nos nossos estudos, entendeu? E aqueles que talvez não estejam entendendo, nós fazemos estudos 4 vezes por semana, né? Tá no YouTube, tá tudo, e a gente vai estudando esses livros, que é esse lado psicológico do espiritismo. Uma coisa que é importante, né, e que a Leda nos deu aí deu um depoimento dela, quando a gente descobre uma sombra que a gente não achava que tinha, é normal a gente ficar abalado inicialmente, porque a gente não imaginava que podia ser daquela forma, uma forma que a gente já acha que não é legal, mas estava tão escondida lá dentro da gente que a gente não via. E a hora que a gente percebe, a gente fala assim, nossa, isso que eu acho que não é bom, eu tenho dentro de mim. É a partir daí que você já está maduro para falar assim, eu posso transformar isso dentro de mim. Então, Sérgio, eu acho que desde o momento que você enxergou essa sombra e não te fez bem, você já está no caminho. É isso aí. Não é isso? É isso aí. Eu tenho mais ou menos esse entendimento, porque também acontece comigo. Não vou falar defeito, vou falar sombras ou atitudes que às vezes a gente toma e aí você fala, caramba, como é que eu fiz isso? É isso aí. Né? Aí eu acho que já é o caminho
Não só pelos estudos, que eu não participo deles, mas acho que por esses nossos encontros aqui, de quarta, já nos faz despertar para isso. Já. E aí, Ana, é assim, vai despertar se a gente conseguir equilibrar o ego, tá? Se a gente conseguir equilibrar o ego, vai despertar. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se a gente não equilibrar, um lado vai pender. Assim, qual é a dificuldade, né, que existe nesse tipo de conversa que a gente tem, onde que a gente vai trazendo um tema e vai discutindo? As pessoas que ainda não estão preparadas, elas se sentem atacadas por aquilo que a gente está falando. É verdade. Né? É verdade. E aí elas acabam saindo, não participando mais. Ela entra o quê? Ela entra na defesa. Ela entra na defesa, ela se sente ofendida. Não é você, não. Tô falando... Não, eu tô falando assim, eu egoísta, eu arrogante. Isso aí. Imagina. É isso aí. É isso aí. Como que isso que eu estou sentindo significa que eu sou arrogante, ou que eu sou egoísta, ou que eu sou orgulhoso, ou que eu sou vaidoso, né? Aí a pessoa fala assim, não, esses caras estão malucos, não vou mais... Eu acho que é isso. Esse povo aí está maluco. É isso aí. O que significa isso? Que foi dado um panorama e a pessoa não está madura para enxergar isso dentro dela ainda. E está tudo bem. Um dia ela vai amadurecer. A semente foi lançada, entendeu? Como Jesus falava na época dele, lance a semente. Um dia ela vai germinar, quando o solo estiver pronto. Né? E às vezes tem alguns autores que eles falam assim, doeu, que bom que doeu. Porque se doeu, pegamos no ponto certinho, vai parar, vai pensar. Agora, se não doeu, não se sentiu ofendido, porque a gente não conseguiu alcançar. Agora eu vou falar um negócio aqui, vou fazer uma pergunta. Eu não gosto de fazer pergunta, então... Valéria, você tem que avisar quando é o Sérgio que vai dar, porque a gente tem que estudar, porque ele vem cheio de perguntas. É sabatina. É verdade. Se a sombra é o lado inconsciente da personalidade, e boa parte de nossas reações são ditadas pelo inconsciente, o que significa rejeitar ou não aceitar a nossa sombra? Vocês entenderam? Não, pode repetir a pergunta, por favor. Se a sombra está no nosso inconsciente, tá? E boa parte das nossas reações, elas vêm do inconsciente, o que significa você rejeitar ou não aceitar a sombra? Você não está aceitando o seu inconsciente, né? Você não está acreditando nele. A Leda está com o microfone fechado, ela está falando, então vai ser impossível. Eu falei, não se aceitar. A pessoa não se aceita. Ela nega tudo que é os sentimentos, né? Isso significa o seguinte: você não aceita o que tem dentro de você. O que você é. O que você é, exatamente. E aí, a outra pergunta: quais são os efeitos de rejeitar essa sombra, então? Não crescer. Não evoluir. Não amadurecer. Não evoluir. Não, esse daí é a resposta de quem é espírito está buscando o crescimento, né? Mas a resposta... Então tem a resposta certa. Tem outra alternativa. Mas assim... Sérgio tem que dar alternativa, é mais fácil. Não, semana passada nós conversamos sobre isso. Semana passada nós falamos que espírita, aquele que quer andar entre os espiritismos já tem respostas prontas. Prontas. E é isso que ele quer dizer. Sai da máscara. Seleciona que assim, eu posso responder reforma íntima, posso responder amor, posso responder. Isso aí, cada pergunta que você faz, você escolhe uma daquelas frases prontas e fala assim, essa daqui. Lindo. E aí é o contrário, sai da máscara. Ele está dizendo, você botou uma máscara. Tira a máscara, nós não somos espíritas, nós somos espíritos, tá bom? Nós somos espíritos, a gente tem que sair da religião. Isso eu quero dizer, sai da religião, sai da filosofia,
não somos espíritas, pode ser que tenha gente que seja católico, sei lá. Deixa a religião de lado, né? Quais os efeitos de rejeitar a nossa sombra? Nós estamos falando de psicologia agora. É isso aí. Sofrer. É isso aí, sofrer, porque quando a gente rejeita a nossa sombra, nós rejeitamos quem nós somos. A gente E aí a gente sofre. sofre, a Quando a gente gente fica rejeita, frustrado, A gente rejeita a dor. a gente rejeita quem nós somos. É isso aí, eu não quero mas por que sofrer. que sofre quando rejeita? Eu aceitei e sofri. Será? Sim. O quê? O sofrimento ou a aceitação? Não, aceitação. Aceitação. Porque se você tivesse aceitado, você não sofria. Entendeu? Como é que é? Se você tivesse aceitado o que você descobriu, você não sofria. É isso aí. eu Não teria te dado sofrimento. Você teria entendido que fazia mas parte. primeiro, tá certo. Agora eu entendi porque tantas coisas aconteceram na minha vida. Puxa vida, não quero mais que aconteça, vou ser diferente. É isso aí. Você entendeu? O raciocínio lógico, né? Tá tudo na cabeça, é bonito falar dessa forma, mas pôr em prática isso não é tão fácil. Então, Né? tem um No sofrimento. coração, né? Ou deixar de sentir o sofrimento é difícil, né? Tem um sofrimento. Mas, quando a gente começa a compreender isso, te traz uma leveza no sentido assim, eu estou em aprendizado, eu sou um aprendiz, eu sou um ser que estou aprendendo, então eu vou ter erros, eu vou cair, sabe? A gente se sente o quê? Vulnerável e tá tudo certo. O problema são as máscaras que a gente coloca. Que eu não sou, que eu faço, que não sei o quê. Aí não E aceita mesmo. Aí é não aceitar. Aí quando descobre, ai Deus, que dor, que dor, que dor. Num planeta de imperfeições, de tudo, eu não vou ser perfeito. E aí, aonde a gente fala assim, quando ele trouxe as máscaras, eu estava com o microfone fechado, que eu falei assim, eu jurei que eu não ia abrir a minha boca. Eu falei assim, eu vou deixar. Eu vou ficar quieta, porque é isso, gente. A gente vai colocando essas máscaras para quê? Para se defender. Para defender quem? O ego. Eu não posso me expor. Eu tenho que me defender. Vão passar por cima de mim. É isso aí. Como que eu vou falar isso? O que as pessoas vão pensar de mim? Você vê que a gente nunca está pensando na gente, a gente está pensando no outro. É verdade. Então, tudo que a gente está falando aqui não é nada para deixar ninguém se sentindo mal. É para que a gente comece a perceber as nuances que nós temos dentro de nós. Né? Quando a gente fala assim, não, eu não sou assim, a gente está colocando a máscara bem na frente do nosso rosto. Entendeu? Tudo bem? Tudo. Então, lembrando, a sombra é o nosso inconsciente, que atua quando a gente precisa se defender. Certo? Ou quando o inconsciente acha que nós precisamos de defesa. Hoje, quando acha que tem uma pseudo-defesa. Pseudo-defesa. E a inconsciente, ele atua através do ego. Aí. Entendeu? Ou tá tudo confuso? Tá difícil? Não se preocupa, as coisas vão melhorar. Ah. Tem muitas encarnações para a gente entender tudo. E aí, quando a gente rejeita ou não aceita a nossa sombra, é nesse momento que a gente fica infeliz. Sofre. E a infelicidade, sendo persistente, causa depressão. E aí a gente vai vendo o caminho que a gente está seguindo. A gente está indo para um caminho da não aceitação do que nós somos, levando a gente para um estado emocional muito negativo, muito ruim. Então, quando a gente perceber que está triste, está frustrado, ou alguma coisa parecida, não olha para fora, olha para dentro. Porque o mundo lá fora vai fazer o que ele tem que fazer. E a gente reage da forma como a gente quer reagir. Muda o pensamento, né? Como? Desculpa, Sônia. Muda o pensamento. Isso. Aí você fala assim, não, mas eu não quero reagir assim.
o seu inconsciente quer. A sua sombra quer reagir assim. E enquanto você não mudar a sua sombra, você vai continuar reagindo assim. Aí vai ter, ou entra em acordo, conversa com ela e fala assim, vamos nos educar. Eu não quero mais isso me traz dor, eu não quero mais ser assim. Ou então, vai continuar na máscara. Ou então aguenta. Aguenta, porque vai continuar na máscara. Até quando? Até o sofrimento estiver impossível de suportar. Vai te levar até ali, até o fundão. Até cair no fundo. Sérgio, Matéria, deixa eu tirar uma dúvida. Onde entra a parte, vocês estão falando de depressão, onde entra a parte química disso? Eu não sou especialista nisso. Eu vou te dar a visão que eu tenho sobre isso. Quando você começa a ter esses pensamentos e começar a sentir dessa forma, você começa a alterar a química do seu corpo. De tal forma que uma doença que primeiro vinha da parte emocional, ela começa a ser estimulada pela parte fisiológica. Ela faz toda a mudança das glândulas. Mudança das glândulas. Sabe, quando você começa a ficar com muito triste, eu não sei dizer quais são os elementos que, mas sei lá, cortisol, sei lá o que vai liberar no seu sangue, que vai fazer você cada vez ficar mais triste se você não aprender a levantar a cabeça e enfrentar a sua sombra. Enfrentar, que eu quero dizer, não é você destruí-la, mas enfrentar no sentido, eu te conheço e eu vou transformá-la. Entendeu? É aquela coisa que antigamente a gente falava, nós vamos enfrentar a nós mesmos. Nós precisamos nos enfrentar. Enfrentar quem? Vamos fazer. O enfrentamento é conosco, não é com o outro. A guerra é com nós mesmos, né? Isso aí. É isso aí. Tudo que a gente está falando, imagina que você está sozinho no mundo. Não tem mais ninguém no mundo. Só que as coisas vêm acontecendo com você, tá bom? Porque senão a gente vai fazer um negócio que também existe em psicanálise, que é o transporte. É você pegar o seu problema e atribuir ao outro. Legal. Afinal de contas, como escreveu o apóstolo Pedro, é o amor que cobre uma multidão de pecados. Nesse sentido é que podemos compreender o conselho do monge Aimin. Olhe para seus defeitos com amor. Legal. Pergunta. O que nós consideramos como defeitos? Tudo aquilo que não é virtude. Legal. Então, vou fazer uma pergunta diferente, já que você respondeu assim. O que é uma virtude? Quais são as suas virtudes? Defeito. Bondade. Bondade é uma virtude. Então, vamos voltar aos defeitos. Nós estamos aqui falando sobre defeitos. Não estou pedindo para listar quais são. O que a gente acha que é defeito é o que a gente vê nos outros e que nega na gente. É uma boa ideia. Não é? Tem um defeito. Acho que é essas coisas. A gente fica falando, a gente fica pensando, quando a gente fala em defeito, nisso que a gente está falando, a gente começa a pensar de defeitos morais, né? A doença é um defeito? Depende. Defeito físico. Defeito físico. E você aceita? Depende da doença. Esse é um papo difícil, hein? Mas é aí que tá. Eu sei. Eu falei assim, se a gente chegar e falar assim, você aceita a sua doença? Todo mundo, claro que eu aceito a minha doença. Essa é a frase 23 que tem na lista dos espíritas. Né? A frase 23 daqui. Mas eu estou dizendo, ninguém acredita. Claro que eu aceito. E ainda muda a voz. Claro que eu aceito. Eu aceito a dor. Pronto, aceitou a dor. Para quem? Aceitador é outra coisa, porque que é o espírita que fala que é expiação. É expiação, porque karma, expiação, é tudo. Bom, vou mostrar para vocês sobre a doença, que também é defeito, tá?
Não estou falando de defeito físico, estou falando doença, qualquer doença. Tá? Tá. Da onde que vem as nossas doenças? O nosso emocional. De escolhas erradas que fizemos no passado? Imperfeições. São imperfeições. São imperfeições. Então, não aceitar a doença é não aceitar que no passado eu fiz alguma coisa que não foi boa. É isso aí. Seja nessa vida ou na Ou em outra. outra. É isso aí. Vocês entenderam? Aí, a pergunta que não quer calar. Aceita a doença? Às vezes, depende. E aí vamos falar um pouco de doença. Aí a pessoa, depois de falar, né? Não, eu aceito a doença, não, porque isso é alguma coisa que Deus me colocou para que eu pudesse enxergar. Mas bonitinho, com essa voz toda tranquila. Aí quando vai no médico, que o médico fala assim, nossa, olha, a coisa piorou aqui. A pessoa desaba, né? É muito difícil. Sim, aí fala assim, nossa, mas gente, eu sou tão boazinha, eu não merecia isso. Isso! Deus, Aí a gente fica, nossa, mas o que eu fiz de tão errado? Por que eu estou Deus passando? me abandonou, né? Deus me abandonou. Por isso que eu falo, que depende da doença, tem uma certa aceitação, mas algumas a gente fica já questionando, não tem essa aceitação assim tão rápido. Não vai ter aceitação rápido. Sabe por quê? Porque faz parte da nossa sombra. O que gerou aquela doença faz parte da nossa sombra, está lá. Veio para amadurecer. E está no inconsciente. Então ele está lá o tempo inteiro atuando no nosso corpo. E a doença não vai embora. E aí, assim, veio para amadurecer. Então, ou eu amadureço de uma forma, ou não amadureço. Ou se não for dessa vez, vai ser para a próxima encarnação. O duro, além de a gente aceitar ou não a doença, é saber o que ela quer nos dizer, o que ela vem nos mostrar, o que essa doença quer mostrar para mim. Não é isso que a gente tem que saber, senão a gente fica naquele, não é? O que ela quer dizer para a gente? Mas aí sabe o que você faz? Pega o evangelho e lê ele inteiro. Aquilo que chamar mais a atenção, trabalha aquilo. Então, assim, se a gente for parar para conversar sobre doença, a doença traz a dor. A dor. Nós temos a capacidade de suportar a dor. Mas nós queremos, nós aceitamos. Nós somos aquelas pessoas que, não, eu vou passar pela dor e tá tudo certo, ou eu não vou passar pela dor. Ninguém quer sentir dor, né? Eu vou tentar tricotar aqui, tricotar ali, eu vou falar com um, eu vou falar com outro, mas eu não vou. Aí chega e fala assim, já sei o que eu vou fazer, eu estou precisando fazer a caridade, eu vou lá entrar numa associação de assistência social, né, para ajudar o próximo, porque é isso que eu preciso fazer, caridade. O que você está fazendo? Troca. Ó, eu vou para cirurgia espiritual, apometria, constelação, o que mais? Reiki, mesa radiônica, Umbanda, eu faço tudo que tiver, mas eu tenho que ficar curado. É isso aí. Do corpo, né? Do corpo e do espírito. Que o espírito está lá. E aí, onde que está a nossa consciência? O nosso consciente, que está lá se alimentando. Não deu certo, vai continuar. Vai voltar, volta. Né? Não cura, né? Mas por quê? Porque a gente não aceitou a dor. Porque a gente não aceita passar pela dor. Não aceita passar pela dor. Não aceita passar pela dor. Então a gente vai o quê? Jogar. A gente vai colocar... né? Vai manobrando, como você estava falando, né? Faz isso, faz aquilo outro. Pergunta. Vai tentando driblar. Como é que é olhar para os defeitos com amor? Gente, acho que eu ainda não cheguei nesse estágio. Aceitar, né? Que é muito difícil, é aceitação, né? Reconhecimento e aceitação. Reconhecimento e aceitação. É você olhar para ele e falar assim, esse sou eu. Então, esse todo errado. Todo tortinho.
Todinho errado. Então, mas eu fico pensando da seguinte forma. Se a gente é assim do jeito que a gente é, esse erro faz parte disso. Faz. Entendeu? Sabe, se você vê uma árvore crescendo, cheia de galhos, aí tem um galho tortinho, você vai cortar o galho da árvore porque está tortinho? Não, ela faz parte da árvore. Só que aí eu vou te falar uma coisa. Uhum. Elas estão falando assim, aceitar. Eu, Valéria, vejo existe o aceitar, tá, tudo bem, eu estou aceitando, mas eu vou continuar para evoluir. E tem aquele aceitar com ai, eu tenho que me aceitar. Com toda, ai, eu sou tão lindinha, tão... Então, esse... Não é o aceitar. Para mim não rola mais, entendeu? Já rolou. É a obrigação de aceitar, né? Não é o sentimento de aceitar, né? Porque ali já está acomodado, né? Eu vou ser assim mesmo, ai, que lindinha que eu sou. Não, tudo bem, vamos aceitar. Eu aceito, mas vamos tentar, né? Vamos lá. Esse lindinha já eu não sei você aí, para mim não dá mais. Eu penso que cada um é cada um. Cada um vai ter o seu tempo. Vai estar no caminho e cada um vai descobrir o seu melhor caminho. E a gente vai estar junto para suportar a pessoa quando ela precisar. Se Jesus recomendou o amor aos nossos inimigos, por que razão não deveríamos amar aquela nossa parte danificada, incompleta, frágil e inacabada? A crueldade para conosco jamais poderá render bons frutos. Palavras de autodesprezo, de ódio para si mesmo, jamais poderão tirar alguém do fundo do poço. E aí, olha, quando ele fala assim de palavras de autodesprezo, ódio para si mesmo, a gente pode incluir atitudes de autodesprezo, ódio para si mesmo, pensamentos de autodesprezo e ódio para si mesmo, sentimentos de autodesprezo, de ódio para si mesmo. Não é só a palavra. Por que a gente age desse jeito? Por que a gente fica... Porque você não aceita a sombra. Quando não você aceita não aquele aceita a defeito, sombra, não aceita aquele problema. Você fica com raiva do que você é, do que você fez. Né? Porque você vai descobrir uma sombra depois que você fez alguma coisa que fez com que ela aparecesse. Porque enquanto a sombra está escondida no inconsciente, a gente não vê. A gente se sente menor. Então, somente quando a gente faz uma coisa que é condenável no nosso ponto de vista, é que a gente percebe que aquilo lá está dentro de nós. Se a gente não fizer, a gente não descobre. Então, o que acontece? Quando a gente percebe que faz alguma coisa errada, isso é bom. Está saindo aquela sombra e agora eu posso vê-la e eu posso trabalhá-la. Entendeu? Mas aí é aquilo que a gente estava conversando até agora. Essa é o olhar da maturidade do crescimento. Isso. Né? Vai trazer a dor, vai doer, vai incomodar, mas eu vou dar o passo para crescer. Mas aquele que não quer sentir dor, não quer se sentir incomodado, não vai. E aí nega, né? Porque ele nega, ele nem vai cuidar, porque ele nega. Ele acaba negando. E fala que aquilo que existe de sombra dentro dele é o outro que está fazendo. É o outro. Sabe aquela coisa que, assim, bem rapidinho, que quando a gente está a gente tá na infância, que a mãe pergunta para a gente, você fez tal coisa? Eu fiz tal coisa, mas por causa disso, 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 disso. Sabe aquilo quando a gente tem explicação para tudo? Isso é negar. Só que quando a gente era criança, a gente fazia isso e tinha os nossos motivos. A gente estava no aprendizado. A criança está no aprendizado. Só que agora a gente não é mais criança. A gente é adulto. Então a gente não tem como. Cada pergunta que se faz, eu tenho uma resposta pronta. Não tem mais uma desculpa. A gente não tem mais como se desculpar de uma coisa que a gente está fazendo. Né? Você sabe o que é legal aqui, que eu vejo? É quando eu faço uma pergunta e fica todo mundo em silêncio com aquela cara de pensando. Né? Eu acho que isso é legal. Por quê? Significa que não vai dar uma resposta pronta. Significa que está se colocando na posição da pergunta para fazer uma autoanálise e vir com uma resposta.
Uma resposta direta é uma resposta pronta. Também depois que você já falou que tem 450 respostas de espíritas prontas, então agora não vai ter acordo. Ou eles pensam, ou eles pensam. Então, gente, não é só por palavra que a gente se pega, né? Por palavra, por pensamento, por sentimento, né? Atitudes. Tudo isso gera essa insatisfação com a gente mesmo por causa da nossa sombra, né? Mas como que a gente espera? Oi, pode falar. Por isso que a pessoa que nega muitas coisas, ela entra nas drogas para ter um up, para ter um momento de satisfação. Você acha que Esquecimento, né? Assim, eu não estudei sobre isso, né? Mas o meu modo de ver, a pessoa que entra nas drogas ou qualquer tipo de vício é porque ela está querendo fugir. Ela está numa fuga. Ela está querendo fugir. Fugir do quê? Fugir da responsabilidade dela ou do esforço que ela precisa fazer para viver naquele mundo que ela está. Então, entendeu? nós estamos bem, né? Estamos enfrentando as nossas sombras. Sim, estamos bem. Mas a gente tem os nossos vícios, né? Tem gente que vai lá e come. Come, né? Tem gente que tem o da maledicência. Cada um tem a sua, todo mundo tem a sua fuga. Escapatória, né? Isso, porque assim, em determinados momentos a gente só consegue vencer o desafio se a gente tiver que ter parado um pouco antes e ter usado uma válvula de escape, de alívio, entendeu? Tem gente que vai e dorme o dia inteiro. Tem gente que fica assistindo televisão. Tem gente que vai para o shopping e gasta todo o dinheiro que tem no cartão de crédito. Tem gente que vai comer barra de chocolate, tem gente que vai fazer alguma coisa do nível. E tem gente que vai no campo de futebol para ficar xingando Deus e todo mundo lá, não sabe nem o que está acontecendo no jogo, mas fica xingando. E o legal seria se a gente tivesse o equilíbrio necessário para a gente pegar o evangelho e se fortalecer. E aí, se a gente aceitasse a nossa sombra, a gente não precisava ter válvula de escape. É isso aí. Né? Legal, vamos lá. Como que a gente espera ser feliz se temos tantos sentimentos negativos com relação à nossa sombra? É uma pergunta para a gente responder para a gente mesmo. Solange vai responder. Fica difícil, né? Quando você não se aceita, você não é feliz. Não. Quando você começa a trabalhar, quando você começa a trabalhar isso, você adquire uma paz. Aí você encontra a sua paz dentro de você. É isso aí. E não significa que uma pessoa que não aceita a sombra não tenha momentos de felicidade. Quando a sombra dela não está agindo, ela se sente feliz. A coisa está tudo legal, está dando tudo certo, ela não está se sentindo ameaçada, ela está feliz. Né? Olhar para nossos defeitos com amor não significa ser condescendentes com ele. Não é dizer para si, legal, está tudo bem, você foi ótimo a fazer aquela besteira. Olhar com amor para as nossas imperfeições é reconhecê-las, aceitá-las e compreendê-las. Em que aspecto fomos insuficientes, ao ponto de prejudicar a nós mesmos e ao próximo. Nós conseguimos fazer isso? Já acho que dá para parar e pensar. Já dá para parar e pensar. A gente não consegue fazer isso, sabe? Porque, principalmente, quando a gente está no auge, né, do acontecimento, a gente está envolvido pelo inconsciente, ou seja, pela nossa sombra. E aí a gente está fazendo coisa que a gente condena. E a gente não consegue olhar com condescendência para a gente mesmo. Mas eu falei para você que hoje eu me peguei errando e me penitenciei comigo mesma. Eu me penitenciei. Falei, Solange, você errou, Solange. Mas não condescendente. Então, mas não foi condescendente. Sabe por quê? Você viu a forma como você falou? Solange, você errou? Você fez você falou com condenação.
Mas me flagelei assim, mas eu me chamei a atenção. Presta atenção, você não devia ter feito isso. Só uma advertência. Presta atenção. Então, aí vamos falar sobre Não o pai e devia o ter filho. feito. Vamos falar sobre o pai e o filho. O filho está lá e faz alguma coisa errada. E o pai pode fazer duas coisas: orientar ou criticar, certo? Ser condescendente é orientar. Criticar é não ser condescendente. O que acontece com o filho que o pai critica muito? Além de ficar estressado, complexado, ele vai começar a esconder do pai aquilo que ele faz. Não é verdade? Uhum. Então, quando a gente condena o que nós somos, a gente começa a esconder da gente aquilo que nós somos. Vem a máscara. Então, quando você fala em olhar o erro com amor, significa assim: puxa vida, eu falei aquilo e não devia ter falado. Só isso. Você está falando para você, olha, você não devia ter falado, você está orientando. Não fale mais. Vou botar uma bandeirinha aqui amarela, vermelha. Assim, na hora que eu tiver aquela ideia, a bandeirinha vai aparecer. É assim que a gente vai cuidando psicologicamente, verdade. Né? O que atrapalha a gente realizar esse tipo de exercício? Porque eu acho que, na verdade, esse inconsciente ainda é muito presente. Está muito ainda Sempre ele vai ser presente. Vivo dentro da gente. Ele vai estar. Sempre ele vai ser então presente. É muito latente, muito latente. Então, ele vai ser sempre presente. Com muita frequência. Vocês estão me escutando? Tá. Mas ele sempre vai ser muito presente, Solange. Sempre, sempre. Só... Eu só estou mandando ele para cima. Ele sempre vai ser presente. A única coisa que a gente precisa fazer é aceitar e buscar a transformação dele, entendeu? Uhum. Sim. Então, o que atrapalha a gente realizar esse exercício de olhar com amor o nosso erro? Atrapalha? É o ego. Eu ia falar isso. É o ego que atrapalha. Por quê? O ego não quer descer do pedestal. Ele não quer admitir que que a gente está errado. Então, quando a sombra aparece nas nossas reações, o ego fala assim: não, isso não sou eu. Isso aconteceu porque o outro me cutucou. Ela tinha que falar aquilo. Ela falou aquilo que você vai responder. Muito bem, vamos lá. E aí, é aquilo que eu estava falando. Você lembra da historinha da criança? Quando a mãe fazia uma pergunta que a criança tem a resposta na ponta da língua. Quando nós temos a resposta na ponta da língua, a gente vem explicando, é o nosso ego. Então, quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que é errado, que não devia ter feito, e fica já, ai, caramba, não devia ter feito isso, ai, caramba, poxa vida, aí fica, sei lá, tipo, se arrependendo, se lamentando, então é o nosso ego também? Que a tá falta querendo... de aceitação, né? É a falta de aceitação. Se você partir logo para poder entender o que você pode fazer para vencer essa tendência, aí você está trabalhando na sua autotransformação. Olhar amorosamente para as nossas imperfeições pode ser comparado ao olhar de um pai que um pai tem por seu filho ainda criança. Quando se defronta com o aspecto imaturo do filho, o pai não deixa de amá-lo e, por isso mesmo, procura orientá-lo e ajudá-lo pacientemente, até que o filho, um dia, amadureça e se comporte de forma autônoma e responsável. Quando a gente entende que precisa ser amoroso conosco, né?
que a gente precisa aceitar os nossos defeitos, os nossos erros, né? As nossas dificuldades. Isso não vai eliminar a segunda parte de ser pai, né? O que significa isso? O pai precisa orientar o filho, da mesma forma que a gente precisa orientar a nossa sombra para ela ser diferente. Se aquilo que se a nossa reação, que está no nosso inconsciente, que é a nossa sombra, já não tem mais cabimento nos dias que a gente está vivendo, a gente precisa trabalhar e transformar isso dentro de nós. Entendeu? De início vai ter controle? Vai ter controle. Mas a gente não pode morrer no controle, porque se a gente ficar no controle, a gente vai ficar doente. Porque a coisa ainda está lá dentro de nós, né? Bom, para a gente orientar, né, orientar a nossa sombra de como ser diferente, existe uma coisa muito importante que a gente precisa fazer, que é a autoanálise. O que significa? Depois que a gente agiu de uma forma que a gente condena em nós mesmos, a gente precisa analisar o motivo pelo qual a gente agiu daquela forma, né? O que é que existe dentro de nós que faz agir daquela forma? E nesse momento, não adianta pensar no outro que fez alguma coisa para nós ou numa situação que aconteceu. É a sombra, é dentro de nós. Eu recebi um estímulo, independente de qual seja, e eu reagi de uma forma que eu não acho mais adequada. O que eu preciso fazer para mudar isso? Não é coisa simples, é uma coisa muito difícil de fazer, gente. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que é a parte mais difícil. É Sim. você reconhecer a sombra. Eu acho que é até, não digo fácil, mas eu acho que ela faz parte da gente ver isso agora que a gente está aprendendo mais. Mas a gente olhar para ela e tentar descobrir o porquê desse jeito, eu acho que é muito difícil, até mesmo porque é o que você falou, são coisas que a gente traz, né? E nem sempre a gente entende o que a gente traz, né? Então, essa alta é complicada. Eu não consigo, muitas vezes eu vejo que eu errei, aí eu fico me questionando, mas muitas vezes eu não consigo saber o porquê daquilo. O que que eu tenho? Eu sei que eu tenho que mudar, né? É um exercício que a gente precisa fazer sempre e ir aperfeiçoando isso ao longo do tempo, né? A dificuldade maior disso daí, de fazer a transformação, é que muitas vezes a gente não está trabalhando o cerne da questão. A gente está trabalhando o efeito. Sabe aquela boneca russa, que é uma bonequinha dentro da outra? Você fala assim, tem um defeito, deixa eu ver o que tem dentro. Aí você abre e tem uma bonequinha. Você, o defeito está aqui. Aí você abre e tem outra bonequinha. Sabe? Mas você precisa ter a ação de chegar naquela bonequinha. Então você precisa ter ação. Se você achou que eu reagi dessa forma por causa disso, trabalha isso. Aí você vai perceber se é ou não é. Mas só você fazendo é que você vai perceber isso, tá? Uhum. Quais os nomes que geralmente nós damos para olhar para o erro e orientar a sombra? Eu vou responder essa porque é muito complicada essa pergunta aqui. Eu li agora e achei difícil. A gente chama de autoconhecimento e autotransformação. Tá? Olhar o erro, autoconhecimento. E mudar a sombra, autotransformação. Tá? É assim que Deus faz conosco. Seu amor nunca se ausenta, mesmo nos momentos em que as nossas imperfeições nos desfiguram a imagem de seres criados pelo amor e para amar. Por que razão, então, deveríamos ter outra atitude para conosco? O amor sempre será o estímulo e o encorajamento para que as nossas imperfeições se tornem virtudes. Pouco a pouco, desabrocharão através da eternidade. Se Deus tem toda essa paciência conosco, por que será que a gente não tem, né? E eu já respondi essa pergunta hoje.
Por que será que a gente não tem paciência com isso? Porque o ego não quer se mostrar abaixo dos outros. É por isso. A gente precisa lembrar uma coisa que o Ruiz sempre nos fala, né? Para quem não sabe, Ruiz é um mentor. Ruiz é o mentor espiritual do Pingo de Luz. Ele fala sempre pra gente assim, que o amor é a solução. E é o amor que ele está falando aqui é aquele amor que busca o melhor caminho e tudo perdoa e nada espera. Não é do outro, é da gente. Tudo perdoa e nada espera. Ó, Deus não colocou a nossa evolução com data e hora para terminar. Ele colocou, assim, ó, Jesus chegou aqui e falou assim, olha, dia tal, às tantas horas, você tem que estar evoluído. Ele falou isso? Não falou. Mas a gente já percebe que cada um caminha na sua velocidade. E essa velocidade é a escolha de cada um. É o amadurecimento de cada um. Então a gente não pode condenar a forma como que a gente caminha. A gente precisa olhar para sempre e estar caminhando sempre. A velocidade pouco importa. Pouco importa. Ah, mas eu quero ficar no planeta de regeneração. Então se esforça mais. Ah, mas se esforçar mais dói muito. Então se esforça menos. É escolha nossa. Né? Mas a Aninha está fazendo, mas a Paulinha não está. E aí, assim, livre-arbítrio, eu não posso andar por causa do outro. Eu tenho que andar aquilo que a minha perna aguenta. Nossa, por que será que aquela pessoa está crescendo tanto, né, com esses estudos que a gente está fazendo e eu não consigo sair do lugar? Primeiro, é injusto fazer essa comparação. Quando você se compara com outra pessoa, você não sabe o que está se passando por dentro daquela pessoa. Então é injusto fazer essa comparação. O que você pode fazer é a comparação de você com você mesmo. Nossa, hoje eu já consigo pensar nisso, eu já consigo me olhar naquilo, eu já consigo perceber tal coisa. E isso sim mostra para a gente que nós estamos crescendo. Né? Então, que a gente aprenda a velocidade que a gente pode andar. Dar um passo maior que as pernas vai fazer com que a gente caia. Dar um passo menor que as pernas vai fazer com que a gente atrase o nosso crescimento. Então a gente tem que perceber se estamos indo bem, se não estamos, se eu estou me esforçando, se não estou. Isso é de cada um. Ninguém pode condenar ninguém por estar fazendo ou não. Hoje nós falamos sobre esse monte de coisa aqui de psicologia, mas eu já estou há 40 e poucos anos nessa história de espiritismo. E agora que eu estou percebendo essas coisas, então, como é que eu posso exigir de alguém que seja mais rápido do que eu, né? Não é verdade? Verdade. Muito bem, gente. O que vocês acharam de hoje? Gostaram? Gostei. Bastante reflexão, né? Muito. E principalmente porque pede para que a gente se ame. A gente ame os nossos defeitos, porque eles são a expressão do que nós somos. E que a gente transforme esses defeitos para que a gente possa ser melhor. Sempre ser melhor. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Não, eu não. Então tá bom. Depois vocês leiam novamente o texto para poder relembrar os conceitos que a gente conversou aqui e ver o que vocês podem fazer para amar o mais. Então tá bom, gente. Nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, a toda a espiritualidade amiga que estiveram conosco neste encontro, nos ajudando a compreender os conceitos, a compreender inclusive o que nós mesmos somos. E vamos aproveitando esse momento de elevação para vibrarmos pelo nosso planeta, levando amor aos corações, fraternidade,
que as nossas vibrações envolvam toda a humanidade e que sejamos mais afetuosos uns com os outros. Nós vamos vibrando pelo nosso Brasil, vibrando intensamente por todas aquelas áreas que foram queimadas pelos incêndios nas florestas, que as nossas boas vibrações possam fazer a vegetação voltar a crescer, trazendo as florestas e os animais de volta. Nós vamos vibrando pelo nosso lar, envolvendo com muito carinho, com muito amor, trazendo harmonia, boas energias para o nosso lar. Nós envolvemos com muito amor aqueles que convivem conosco no nosso lar. Pessoas, os nossos pets, doando todo o amor que nós temos. E nós vamos pedindo permissão a Deus, nosso Pai, para que nós possamos vibrar por nós mesmos. Espíritos ainda imperfeitos e necessitados do amor e da misericórdia divina. Que possamos passar uma boa semana e estarmos reunidos aqui na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.